Existe uma mulher que eu conheço bem. Ela é capaz, responsável, comprometida com Deus. Ela cuida das pessoas ao redor com uma atenção que às vezes beira o exaustivo. Ela ora, estuda, serve, mantém a rotina funcionando. E mesmo assim, por dentro, há uma sensação de que algo não está alinhado. Não é uma crise visível, não é um colapso dramático. É algo mais sutil, aquela tensão de quem vive respondendo à vida em vez de conduzindo a própria existência. Essa mulher não está falhando na fé, ela está falhando no governo. Quando peguei o livro Ouse Governar, da Diz Carvalho, não esperava ser tão diretamente confrontada por ele. Esperava encontrar algo encorajador, uma leitura que me animasse a continuar. O que eu encontrei foi diferente. Uma leitura que me mostrou exatamente onde eu ainda estava sendo espectadora da minha própria vida, esperando que as circunstâncias se organizassem antes de me organizar por dentro. Havia uma frase que ficou registrada nas minhas anotações de um jeito marcante. O governo não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Quando li isso, alguma coisa parou dentro de mim. Não porque fosse uma grande novidade, mas porque me revelou um padrão que eu vivia sem nomear. Eu estava esperando que o externo me desse permissão para o interno se reorganizar. Esperando que a vida ficasse mais calma, para então pensar com clareza. Esperando que as relações melhorassem, para então me sentir mais firme. E a vida, claro, nunca ficava calma o bastante. Governo interior não é um conceito abstrato, é a diferença entre reagir e conduzir. É a distância entre quem a vida molda e quem molda a própria vida. E quando essa distinção se torna real por dentro, algo muito concreto começa a mudar. Não em forma de grandes decisões espetaculares, mas na forma como você acorda, como você responde ao que não planejou, como você se posiciona diante do que não pode controlar. É uma diferença silenciosa, mas é profunda. Se você está aqui porque sente que há algo dentro de você que ainda não encontrou o seu lugar de governo, fica comigo. Esse vídeo não é sobre você chegar a um destino, é sobre você entender de onde partir. Meu nome é Patrícia e esse espaço se chama Entre Páginas e Revelações. Esse canal nasceu do encontro entre leitura, vida interior e maturidade espiritual. Aqui, os livros não são usados como resenhas nem como inspiração rápida. Eles são instrumentos de formação, confronto e clareza para mulheres cristãs que desejam amadurecer por dentro. Decidir com mais consciência e viver diante de Deus sem culpa, sem confusão e sem autoabandono. Se enquanto você me ouve sentir que esse livro pode te ajudar a aprofundar esse processo, o link está na legenda para quem quiser seguir essa leitura no seu próprio ritmo. E se o que conversamos aqui faz sentido para você, se inscreve no canal e deixa um curtir antes de continuar. Isso ajuda muito esse conteúdo a chegar em outras mulheres que também precisam dele. Agora eu quero começar pelo que me pareceu o coração desse livro. Diz Carvalho escreve sobre governo, mas não o governo que a maioria das pessoas imagina quando ouve essa palavra. Poder externo, autoridade sobre outros, liderança de palco. O governo de que ela trata é anterior a tudo isso. É o governo de si mesma. Essa frase me marcou. Governo sem autoconsciência é irreal, porque por meio dela eu reconheço e entendo quem eu sou, minhas forças, fraquezas e o meu propósito. Essa frase não me trouxe conforto imediato. Ela me trouxe uma pergunta incômoda. O quanto eu me conheço de verdade? O quanto das minhas decisões vem de autoconhecimento e o quanto vem de hábito, do medo ou da expectativa alheia? Há uma diferença entre conhecer sobre si mesma e se conhecer de verdade. Conhecer sobre si é acumular informações. Eu sei que eu sou impulsiva, eu sei que eu me cobro demais, eu sei que me calo quando devia falar. Conhecer-se de verdade é mais
exigente que isso. É estar presente diante do que você vê. É não usar o autoconhecimento como diagnóstico, e sim como ponto de partida para uma mudança real. A autoconsciência, como a leitura foi revelando, para mim, não é uma forma de autoobservação passiva. Ela é o que torna o governo possível. Porque você não governa o que não enxerga. E você não governa o que não está disposta a encarar. Algo que ficou claro enquanto eu lia foi essa ideia de que o ambiente externo que você habita é sempre, em alguma medida, reflexo do ambiente interno que você sustenta. Não como um mecanismo automático de atenção, isso seria simplificar demais, mas no sentido de que a forma como você interpreta, responde, posiciona e decide dentro de você acaba moldando ao longo do tempo o que você constrói ao redor de você. Disse escreve: o ambiente que existe dentro de nós é o que irá ser externalizado. E essa afirmação, na aparência simples, me confrontou com algo concreto. Eu estava por anos tentando organizar o externo sem me organizar por dentro, tentando manter relações equilibradas enquanto o meu interior estava tenso, tentando tomar decisões com clareza, enquanto minha mente vivia sobrecarregada de possibilidades não processadas, tentando servir de um lugar de esvaziamento. Não funcionava. Nunca funciona. O governo que o livro propõe começa na autoconsciência, mas ela não para por aí. Ela se aprofunda na antifragilidade, no governo das emoções, no posicionamento consciente diante das circunstâncias. E um ponto que me chamou muito a atenção foi a distinção que a autora traça entre resiliência e antifragilidade. Resiliência é a capacidade de voltar ao que você era antes do impacto. O resiliente suporta a pressão e retorna. Mas o antifrágil faz algo diferente. Ele cresce com o impacto. Ele não apenas resiste, mas se transforma a partir do que o afeta. E isso, para mim, foi uma das leituras mais honestas que fiz sobre o que significa amadurecer. Porque amadurecer não é se tornar imune às dificuldades, não é desenvolver uma casca mais dura. Amadurecer é se tornar alguém que consegue, a partir da adversidade, produzir algo novo, algo que antes do impacto não existia. Com o tempo, isso foi se tornando evidente. Eu havia confundido por muito tempo suportar com crescer. Havia chamado de resiliência o que na verdade era resignação. Havia aguentado mais do que devia, sem nenhuma intenção de transformar aquilo em formação. E o livro nomeou essa diferença de um jeito que eu não pude ignorar. Há uma passagem nas anotações que ainda continua reverberando em mim. Quem governa faz a diferença. Não é apenas um mero espectador da vida. Quando li essa frase, a primeira reação foi uma concordância rápida, quase automática. Claro, isso faz sentido, mas quando parei e fiz a pergunta real, a resposta foi mais desconfortável. Em que partes da minha vida eu ainda estou na arquibancada? Não como uma acusação, mas como uma investigação honesta, porque existe uma forma de viver de aparência ativa, que é, na prática, profundamente reativa. Você corre, resolve, decide, planeja, mas está sempre respondendo ao que chegou, nunca iniciando a partir do que escolheu. Está sempre apagando o incêndio, nunca perguntando por que o incêndio existe. E essa forma de operar cansa de um jeito muito específico. É o cansaço de quem nunca para, mas também nunca chega. O livro me confrontou com a diferença entre ser intencional e ser ativa. Ser ativa é fazer muito. Ser intencional é fazer o que corresponde ao que você realmente quer construir. E sem autoconsciência, sem o governo interior, a atividade se torna uma forma de escapar da pergunta mais essencial. O que eu realmente quero? Para onde eu estou caminhando? Isso que eu estou fazendo é de mim? Ou é do que eu aprendi
que devia ser. Algo que precisou ser ajustado dentro de mim a partir dessa leitura foi a relação com o medo. Dirce escreve que ousar e governar tem a ver também com insegurança, com medo, com escuridão, com confusão, porque sempre que você vai para um lugar desconhecido, esses são os primeiros sentimentos que aparecem. E essa frase me libertou de uma expectativa que eu nem sabia que carregava. A de que uma mulher governada por dentro seria uma mulher sem medo. Não é assim. Uma mulher que governa a si mesma não é aquela que não sente medo. É aquela que não deixa que o marido tome a decisão por ela. Isso é prático, é diário. É a diferença entre a mulher que sente o medo e recua e a mulher que sente o medo e ainda assim se posiciona. Não com heroísmo, não com força sobre-humana, com uma decisão madura de não deixar o desconforto ser o único árbitro das suas escolhas. O livro também traz algo que me tocou profundamente, a questão das estações. A ideia de que existe um momento em que o capital de uma estação se esgota. Um relacionamento pode ter tido seu tempo. Uma turma, uma conversa, um ambiente pode pertencer a uma estação que já passou. E reconhecer isso não é abandono, é consciência, é governo. Essa consciência mudou a forma como eu pensava sobre certas despedidas que eu havia adiado por muito tempo. Eu havia chamado de fidelidade o que era, na verdade, resistência à mudança. Havia ficado em lugares que já haviam me dado o que podiam dar. Não porque Deus me pedisse aquilo, mas porque eu ainda não havia desenvolvido a coragem de reconhecer o fim de uma estação. O livro traz o conceito da tribo de Issacar. Aqueles que eram especialistas em ler os tempos. Eles sabiam o que devia começar e o que devia terminar. E essa sabedoria não era mística no sentido desconectado. Era prática. Era a capacidade de discernir o momento, de perceber quando uma estrutura precisa ser encerrada para que a nova estação de Deus possa começar. Governo interior é também isso, saber quando segurar e quando soltar, saber quando insistir e quando encerrar. É ter a autoconsciência suficiente para não confundir perseverança com teimosia, nem fidelidade com apego. Outro ponto que ficou registrado de forma muito marcante foi a questão da vulnerabilidade. Dirce escreve que os grandes líderes não são os mais fortes, são os que são honestos quanto às suas fraquezas. Isso se relaciona com algo que o livro confronta diretamente, a ideia de que a armadura que protege também isola. A mulher que não consegue ser vulnerável não consegue se conectar de verdade. E quem não se conecta de verdade governa sozinha, de um lugar de isolamento disfarçado de força. Vulnerabilidade, no sentido que o livro trata, não é exposição indiscriminada, não é fragilidade pública, é a disposição de aparecer como você é, em contextos de confiança, sem a necessidade de gerenciar a imagem que os outros têm de você. E essa disposição exige exatamente o que torna o governo possível: autoconhecimento, clareza de valores e a segurança de quem sabe quem é diante de Deus, independente da aprovação de quem está ao redor. O que esse livro deixou em mim não foi um plano de ação, não foi uma metodologia de produtividade espiritual. Foi algo mais silencioso e mais profundo, uma reorganização da pergunta que eu estava fazendo sobre a minha própria vida. Eu estava perguntando: como eu faço mais? Como eu alcanço mais? Como eu me torno mais produtiva, mais firme, mais presente? E o livro me devolveu uma pergunta diferente, uma pergunta anterior a todas essas.
Quem você está sendo enquanto faz? De onde o que você faz está vindo? Porque é possível fazer muito e governar pouco. É possível ser muito ativa e ter muito pouco governo. É possível servir, construir, produzir e ainda assim ser conduzida pela vida em vez de conduzir a própria existência. E a diferença entre essas duas formas de viver não está no volume de atividade, está no grau de consciência que habita o que você faz. Governo interior, ao final, é isso. A mulher que conhece a si mesma, que se posiciona a partir desse conhecimento, que não deixa um medo ou o hábito ou a expectativa alheia decidirem por ela, que consegue encerrar o que precisa ser encerrado e começar o que precisa ser começado, que é vulnerável onde deve ser vulnerável e firme onde deve ser firme, que não governa por força, mas por clareza. E isso, ao contrário do que parece, não é uma conquista de uma vez só. É uma prática, é o que a Di se chama de jornada. Uma jornada que não exige que você seja perfeita, exige que você seja intencional. Houve um alinhamento silencioso dentro de mim ao terminar esse livro. Não a sensação de que agora eu sabia tudo, mas a sensação de que as perguntas certas estavam finalmente sendo feitas. De que o lugar por onde eu devia começar estava mais claro. De que o governo que eu buscava nos lugares errados estava esperando por mim num único lugar onde ele sempre esteve, dentro de mim. Agora eu quero orar com você. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, com a honestidade de quem reconhece que há partes da nossa vida que ainda não estão governadas, partes que entregamos ao hábito, ao medo, à expectativa de outros, ao cansaço que acumulou sem que percebêssemos. E pedimos que o Senhor nos conceda a coragem de olhar para dentro com honestidade, sem autocondenação, mas com clareza. Que a autoconsciência que buscamos não seja uma ferramenta de crítica, mas de governo. Que nós possamos nos conhecer do jeito que Tu nos conheces. Com inteireza, com compaixão, com verdade. Que o governo interior que essa leitura nos chamou a exercer não seja uma pressão a mais sobre o que já carregamos, mas uma libertação daquilo que carregamos sem precisar. Que nós possamos parar de esperar que o externo nos dê permissão para nos reorganizarmos por dentro. Que possamos ler os nossos próprios tempos, discernir as nossas próprias estações e caminhar com a ousadia de quem sabe que foi criada para governar. Não para ser grande diante das pessoas, mas para ser inteira diante de Ti. Em nome de Jesus, amém. Que isso que você ouviu não vire apenas reflexão, que organize o que estava confuso, alivie o peso desnecessário e te devolva clareza para viver a sua vida com maturidade e descanso.